Gravando. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa Masterclass sobre trato gastrointestinal. Essa Masterclass vocês ganharam, porque vocês compraram um e-book até o dia 22 de março, e eu fico muito agradecida a todos vocês por vocês terem confiado no meu trabalho, né? Estarem aqui, ou quem está em casa também, né? Podendo assistir depois. Então, muito obrigada mesmo por essa. Por esse. Acho que hoje eu me sinto, na verdade, privilegiada de vocês realmente confiarem mesmo no meu trabalho. Então, muito obrigada mesmo de coração. É um privilégio poder escrever e poder ajudar vocês nesse momento. E para mim tem sido muito bom, porque a partir do momento que eu tenho que revisar algumas coisas, eu tenho que reestudar de novo. Então, tem sido um tempo bom para a gente poder reavaliar coisas e descobrir o que está certo e está errado, tá? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês para a gente começar a nossa Masterclass. Eu deixei o chat aberto no outro computador para poder ver. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar pelo chat ou pode abrir o microfone, tá? Eu não me importo do meio de ter que voltar, explicar, eu até prefiro. A Masterclass, na verdade, é para isso, para que vocês aproveitem, para que vocês tirem as dúvidas que vocês tiverem, tá? Então, fiquem à vontade. Cadê? Um segundinho, que aqui travou. A gente, deixa eu só desativar aqui. Entrar aqui. Pronto. Aí. Todo mundo tá vendo minha tela? Todo mundo consegue ver bem? Deixa eu colocar aqui só para colocar o bate-papo junto aqui. Aí, que daí a gente consegue ver ele junto. Ele tá grande aqui na minha tela do lado, tá? Então eu deixei de propósito para poder ver vocês falando. Então todo mundo consegue ver, beleza? Então vamos. Deixa eu só fechar aqui. Ok, então vamos lá. Vamos aprender mais sobre trato gastrointestinal hoje e vamos tirar as nossas dúvidas, tá? Então, qual foi o intuito dessa Masterclass? Que vocês estejam aprendendo mais, tirando dúvidas a mais. E às vezes, mudando às vezes a forma, às vezes, como você escuta a mesma coisa. Então, eu tenho percebido, eu estava assistindo uma aula de novo, mais ou menos a mesma aula, e foi super bom, porque a gente vai pegando coisas que a gente não tinha observado anteriormente. Então, é legal quando a gente faz, quando a gente assiste de novo, ou quando a gente está vendo alguma coisa que a gente já viu alguma vez. Então, a gente tem a oportunidade de ver de novo. Então, esse é o intuito, para a gente revisar e para a gente poder aprofundar algumas coisas. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, então, é uma das coisas que não tem jeito, toda vez eu vou falar e refalar e falar de novo, a gente precisa saber a anatomia das estruturas que a gente está vendo e aonde elas se localizam. Por quê? Porque sem anatomia eu não faço absolutamente nada, então é muito importante. E aqui eu deixei essa foto de propósito que tem no e-book de vocês, então todo o material que eu trago para vocês está no e-book, tá? A diferença entre o cão e o gato, por que a diferença entre o cão e o gato? Porque são duas espécies diferentes. Então, assim, quando eu comecei a fazer ultrassom, tinha gato, óbvio, mas a gente tinha uma casuística muito pequena de gatos, né? Então, eu comecei a fazer ultrassom quando estava na época da faculdade, né? Então, eu descobri que queria fazer ultrassom, eu estava 2007, me formei, 2005. 2005? Acho que 2004, 2005. Então, a casuística de gatos era muito pequena, né? Porque e lidar com o gato naquele tempo era um pouco mais difícil também, porque ele não era tão manipulável. E daí, com isso, o que aconteceu? A gente aprendeu muito cão, 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 cão. E hoje a gente tem que realmente reavaliar as duas espécies separadas. Porque, claro que tem coisas que as duas coisas, as duas espécies têm muito similares, mas tem coisas que são muito características de cada uma delas. Então, a gente tem que saber essas diferenças. E, a longo prazo, eu acredito que a gente vai ter uma maior
casuística de gatos do que de cão. Por quê? Porque é o conceito do mundo mesmo, tá tudo mais verticalizado, mais prédios, então a gente sabe que isso vai acabar acontecendo. Então, qual é a diferença que a gente precisa saber entre as duas espécies? Primeiro, que o estômago do gato, a gente vai ver ele mais pro lado esquerdo, e a região do piloro dele é muito próximo aqui da coluna, tá? Então, a coluna dele fica muito próxima então ele fica mais medial, enquanto a do cão fica mais o quê? Fica mais lateral, fica mais pro lado direito. Então, a manipulação da nossa mão, ela é um pouquinho diferenciada no gato. Eu acho, às vezes, até mais fácil do gato do que do cão. Por quê? Porque como o cão tem o tórax profundo, depende do cachorro, a gente sofre um pouquinho mais para ver esse piloro do que o do gato, tá? Então, sempre a gente tem que lembrar essas diferenças anatômicas, elas são importantes para que a gente possa reavaliar. Tirando a parte do estômago, né, duodeno, jejuno, cólon, são bem similares, mas a junção ileoceco-cólica no gato, a gente consegue visualizar, aí a gente tem que começar a avaliá-la com maior precisão do que a do cão. Por que que a do cão, às vezes, a gente quase não visualiza? Por causa do conteúdo de ingesta mesmo, que tem bastante gás. Enquanto a do gato é muito assim, dificilmente a gente não vai achar a junção, e o seco também tem que ser uma das coisas que a gente tem que fazer na nossa rotina. Então, aquela coisa de você sempre fazer de novo, avaliar. Então, ele também é super importante, tá? Aqui eu trouxe para vocês um vídeo para a gente poder ver o quê? Para a gente poder ver a anatomia das alças do intestino. E também para que a gente possa lembrar do quê? Das camadas desse intestino. Então, aqui tá deixei uma cola para a gente poder ver essa colinha, fica mais fácil, para a gente poder individualizar o quê? O que que é o lúmen, também no meio, o que que é a mucosa. Então, a mucosa, ela é maior, e ela vai ser sempre maior. Quando eu penso no duodeno, ela ainda é maior ainda do que o jejuno. Então, como é que eu diferencio o jejuno do duodeno? Porque a mucosa do duodeno, ela é maior do que a do jejuno. Depois eu vou ter o quê? Eu vou ter a submucosa, que ela é hiperecóica, bem fininha, que a gente consegue avaliar. Aí eu vou ter a muscular, que também é hipoecóica, igual a mucosa, mas ela também é fininha. E eu vou ver a serosa, que é a última camada, que ela é uma linha bem mais tênue, bem mais fininha, que ela vai ser mais hiperecóica. Então, a gente precisa saber quais são essas diferenciações das camadas do intestino. Por quê? Porque essa diferenciação entre elas vai me dizer se eu preciso me preocupar ou não. Então, habituar o olho no que é o normal. E o que mais importante eu acho hoje é habituar o olho naquilo que naquilo que é o seu aparelho. Então, a gente precisa se acostumar, o nosso olho, a nossa cuidado visual, ela precisa se acostumar com o aparelho que a gente trabalha. Então, esse também às vezes é o mais importante. Até porque às vezes tem uma diferença entre o quê? Entre a gordura daquele animal. Então, às vezes animais muito gordos, principalmente pastor alemão não é tanto. Akita, às vezes labrador, eles têm uma camada de gordura muito grande, então também às vezes a gente tem uma dificuldade de visualizar essas camadas do intestino com tanta perfeição. Então, acostumar a cuidar do visual do seu aparelho também é super importante. Como vai ser essa masterclass? Para que ela seja bem didática e que a gente realmente aprenda, eu vou trazer casos. Por quê? Porque são nos casos que a gente vai vendo as nossas dificuldades. E porque essa é a nossa vida. A nossa vida é baseada no quê? Nos nossos casos. Então a gente faz a instrução como? Cada caso é um caso e vem aleatório. Eu nunca vou saber o que eu vou pegar. Então, assim, eu estava até tentando para pensar, né? A nossa profissão, ela não tem rotina. Por mais que eu trabalhe, né? Eu trabalho num serviço fechado, né? Então, não fixo. Porque tem horário para entrar e horário para sair. Mesmo assim, eu nunca tenho 2 dias iguais. Por quê? Porque são animais diferentes, são pessoas diferentes que estão ali no nosso dia a dia. Tem dias que a gente faz mais, tem dias que a gente faz menos, tem dias que a gente sofre, tem dias que a gente não sofre, tem dias que os casos são tranquilos, tem dias que os casos são mais difíceis, tem dias que a gente nem faz exame, tem dias que a gente faz 50 mil. Então, a gente não tem rotina, né? Cada uma é uma surpresa. Então, a gente precisa realmente trabalhar muito equilíbrio emocional nesses casos, porque a gente nunca sabe como é que vai ser, como é que se vai dar trabalho, se não vai dar trabalho. Então,
animais que às vezes a gente acha que vai ser super gostoso, são aqueles mais difíceis, que às vezes vai fazer xixi, vai fazer cocô na mesa, vai gritar, vai pular. Então, realmente a gente não tem rotina. E como que a gente aprende? A gente aprende vendo casos, a gente vai aprender sempre na rotina. Se a gente não tem rotina, a gente não aprende. Dá para aprender pelos livros? Sempre dá. Mas a gente só consegue ter experiência baseada nos casos. Então, eu vou trazer para vocês alguns casos. Essa vez eu não trouxe casos cabulosos, eu trouxe casos bem clássicos para a gente ter os clássicos muito bem guardados. Por quê? Porque quando vem caso cabuloso, a gente daí vai parar para pensar, vai pesquisar, e daí a gente vai mandar para cirurgia, a gente vai tentar resolver. Mas a gente precisa saber os casos, o beabá, aquilo que é clássico, aquilo que a gente não pode deixar de saber. Então, por isso que eu trouxe esses casos que são os mais, teoricamente, importantes da nossa rotina, tá? Vai ter pouco gato, não porque eu não faço, até que tem uma casuística grande, mas é porque na hora que eu fui selecionar os casos, eu acabei pegando mais os casos de cachorro, tá? Então vamos lá. O nosso primeiro caso é um Golden de 1 ano que tem vômito intermitente. Então agora eu quero de vocês, tá? Eu sei que vocês estão aí, eu consigo ver o chat. Me contem. Vômito intermitente, um Golden de 1 ano. Qual é a primeira suspeita que vocês vão ter na cabeça? Primeira, assim, você fala assim, o que vai ser minha primeira suspeita? Lia, corpo estranho, Nath, corpo estranho, Manu, corpo estranho, Patrícia, corpo estranho, perfeito. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente vai falar é corpo estranho, gente. Então, assim, nosso cérebro já vai, putz, vou ter que tentar, o quê? Descartar um corpo estranho. Não necessariamente que eu vou ter que procurar esse corpo estranho, que eu vou achar esse corpo estranho. Mas o meu cérebro já sabe que eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que descartar se tem ou se não tem. Por quê? Porque é uma dos nossos primeiros diagnósticos diferenciais. Tá? E por que eu vou trazer também um pouco sinal clínico? Porque essa é a nossa vida como ela é. Por mais que eu tenha trabalho no hospital, o que vem é assim, tá com vômito, Dani, né? Tipo assim, a suspeita é corpo estranho, vômito, corpo estranho. Então ele vai me dar o resto. Por mais que às vezes a gente fale, né? Fala, eu só quero saber isso. Ou às vezes a gente nem vai saber. Então, eu trabalho com alguns encaminhados, hoje eu fiz um encaminhado que dizia assim, exame ultrassonográfico. Você fala assim, que legal. E daí, na hora que eu fui, nós não estamos entrando na sala, então eu não posso fazer uma minha anamnese. Daí eu fui pegar o cachorro na recepção e aproveitei para perguntar. Falei, e daí, né? Como ela tá? Ah, não tá bem, doutora. Falei, e tá aí? Tá com vômito? Diarreia? Não. Tá fazendo xixi com sangue, né? T70. Não. Daí você fica naquela cara, né, tipo assim, tá, então você acha que ela não tá passando mal? Por quê? Ah, porque ela não comeu ontem. Eu falei, tá bom, então vou fazer ultrassom então para saber. Então, mesmo às vezes com o proprietário, depende do proprietário, a gente também às vezes tem uma dificuldade de entender o que está acontecendo, tá? Então, vamos lá. Eu preciso, nesse caso, descartar corpo estranho. Então, eu faço ultrassom começando pelo fígado, tá? Então, eu acostumei a fazer assim, sou acostumada a fazer assim. Hoje em dia, eu faço o quê? Fígado, um pouquinho do estômago, mas eu já vou, às vezes, já para o rim direito, porque eu tenho achado melhor, que daí eu tô ali no lobo direito, já vejo o rim, vejo o adrenal, vou no duodeno, pâncreas, e daí volto para ver pyloro e estômago. Tenho feito assim a minha rotina, tá? Então, eu tô fazendo desse jeito, e eu chego aonde? Eu chego, opa, volta, vou play aqui. Eu chego na região de duodeno. Então, o duodeno dele eu tô vendo por primeiro, tá? Por quê? Porque eu tô vindo aqui, ó, fígado, eu vim pro rim, aí do rim eu vou para adrenal, eu subo o duodeno e volto, tá? Então, é assim que eu faço. Então, por isso que eu tô vendo o duodeno por primeiro. E daí, o que vocês estão vendo neste vídeo? Então, eu vou deixar vocês conversarem junto para ser uma coisa mais didática. Por mais que seja online e eu não vejo a carinha de vocês, eu gosto das coisas interativas, pelo menos para que a gente esteja junto, aprendendo juntos. A gente sempre aprende juntos. Sombra acústica, muito bem. Então, eu vejo o quê? Eu tô vendo, vou deixar começar o vídeo de novo, tá? Vou ver o rim aqui embaixo, ó, então o rim direito. E daí, bem em cima do rim direito, então, do duodeno mesmo, eu tenho essa estrutura hiperecóica aqui, ó, grande, e que ela faz o quê? Ela faz, vou voltar aqui um pouquinho pra frente, volta um pouquinho. Ela faz esse sombreamento. Toda vez que eu tenho sombreamento, fica mais fácil aqui, ó.
Aqui, ó. Então, eu tenho a alça dilatada aqui, e daí, dentro dela, essa estrutura, ela não é linear, tá? Depois eu tenho outro caso para mostrar para vocês, ela não é linear. Ela é uma estrutura não linear, então não tem nome, tá? Ou ela é linear ou ela é não linear. Tem uma estrutura que ela não é linear, e daí eu tenho conteúdo fluido dentro dela, e esse é duodeno dilatado. Tá? E daí o que, que a gente faz? Ó, eu vou e volto para ver mais ou menos qual é a extensão. E principalmente para tentar ver se eu consigo já colocar essa estrutura para dentro do quê? Do piloro. Então, bem aqui, ó, eu consigo ver que faz esse sombreamento e eu tento ir para ver se eu vejo o que? O piloro. Então, eu sei que eu tenho um corpo estranho em duodeno. Por que, que é duodeno? Porque eu estou vendo o rim, também aqui nesse começo eu vejo o rim. Direito, e daí bem em cima dele eu já vejo o duodeno, tá? Então lembra, a anatomia ela é extremamente importante, até para quando a gente vai fazer esses vídeos. E o legal é que eu vejo o quê? Toda a alça em si dilatada, né? Por mais que eu esteja vendo o corpo estranho, quando eu tiro um pouco ele da primeira impressão, eu vejo o quê? Eu vejo a sua dilatação. Então, muito bem, ó. Vocês colocaram aqui para mim, sombra com um corpo estranho, não é linear, tá? Eu já vou depois mostrar um outro caso, e daí a gente faz essa diferença, por quê? Porque eu não tenho pregueamento. Então, se eu olhar aqui em cima, ó, tanto a parte ventral quanto a parte dorsal, eu não tenho pregueamento da alça, tá? Então, se eu não tenho pregueamento da alça, não é corpo estranho linear, é um corpo estranho que não é linear, tá? Por mais que dê essa impressão, tá? Então tem que tomar cuidado, porque esse corpo estranho era muito grande, então por isso que ele ficava dessa forma, tá? Duodeno dilatado com líquido, muito bem. Sombra acústica, muito bem. Então, estrutura hiperecóica, formadora de sombreamento acústico em duodeno proximal, causando dilatação deste, tá? A gente poderia escrever dessa forma. Tem várias formas de escrever a mesma coisa, tá bom? É só pra gente poder aproveitar. E daí eu tentava fazer o quê? Eu tentava voltar pro piloro, porque eu queria seguir. Só que eu tô falando de um golden. Um golden de 1 ano, que mesmo com o corpo estranho, estava agitado na mesa e a posicionamento mesmo de fazer piloro, a gente tem mais dificuldade. Então, o que eu fiz? Eu não estava conseguindo fazer essa imagem, eu resolvi voltar para o estômago. Falei, bom, vamos ver se não está preso no estômago. Então, toda vez que vocês vejam, né, que vocês virem um corpo estranho em duodeno proximal, veja se não está preso, mesmo sendo não linear, veja se ele não está preso no estômago. Então, eu voltei para o estômago, e no estômago dele, eu vi essa estrutura medindo 4,3 centímetros, tá? Eu não conseguia ligar uma na outra, tá? Por isso que eu não trouxe o vídeo. Então, eu fiquei, putz, eu tenho um aqui, eu acho que uma tá ligando a outra, mas eu não consegui fazer uma ligar na outra na hora que eu tava fazendo o exame. Por quê? Porque era um Golden que tinha tórax profundo e que não tava muito colaborativo. E daí a gente tem que parar para pensar nessas horas. Eu preciso fazer o melhor que eu posso neste exame, certo? Se eu tenho que fazer o melhor que eu posso nesse exame, eu já tinha visto um corpo estranho em estômago, tinha visto um corpo estranho em duodeno. Então eu só avisei o cirurgião, falei, olha, eu acho que um está interligado no outro, mas eu não consigo fazer isso pela ultrassom nesse momento. E daí eu falei, tem que fazer cirurgia. Eu falo de boca, tá? Eu não escrevo isso. Por quê? Porque eu tenho liberdade onde eu trabalho, né? E era caso interno, então eu tenho liberdade como veterinário clínico e tenho liberdade como cirurgião de falar como é que tá acontecendo. Mas não sou eu que decido isso, tá? Mas a gente fala, olha, é clássico de corpo estranho. Tipo assim, pode abrir, eu não tô na dúvida, fique tranquila. Porque eu falo, às vezes, falo, olha, eu acho que tem que fazer laparotomia porque eu não sei o que eu tô vendo. Então, eu sou muito sincera, aprendi a ser sincera. Acho que essa seria a palavra certa. Eu aprendi. Porque no começo a gente ficava assim, né? Tipo assim, ai, fala, não fala, fala, não fala. Hoje em dia eu tenho aprendido, olha, eu não sei o que é melhor fazer láparo do que a gente ficar reavaliando, reavaliando, reavaliando. E daí eu trago pra vocês o quê? A cirurgia. Por que eu trago a cirurgia? Porque é assim que a gente aprende. Então, esse era o estômago, e daí ele puxa a estrutura do estômago, e eu trago ele de propósito. Olha o tamanho do negócio. Eu não é da Didatos, tá? É porque na época eles compraram alguns materiais de lá e daí eles deixaram. Eu trabalho no Garra, mas aí não tem o símbolo. E daí, ó, ele tá lá, e daí o que acontece? Travou. E não sai. Então, eles foram para onde? Eles foram cortar essa parte para poder ver, porque ele queria tirar tudo pelo estômago, tá? Então, aquela coisa, deixa eu ver se tem mais alguma coisa ou não. Então, olha o tamanho desse corpo estranho, tá? E, ó, a dificuldade, esse eu gosto bastante na cirurgia,
que eu aprendo o quê? Que o que eu tô vendo é a verdade ou não é a verdade. Então, como que a gente fica bom no ultrassom? Vendo cirurgia ou vendo necrópsia. Então, é importante, tá? Então, eles não conseguiram terminar de puxar, eles cortaram, e daí eles foram para a parte do intestino. Então, olha como é que estava esse intestino. Ó, ele não estava plissado, ó, mas estava bem inflamado já. E olha o tamanho e o esforço que é para poder tirar esse corpo estranho, tá vendo? Então, por isso que ele ficou com aquela sombra tão grande. Esse cachorro, ele tinha comido pedaço de coberta, tá? Então, depois a gente lavou, e daí o proprietário disse que tinha comido pedaço de coberta. Então, e olha o tamanho, olha, gente, a quantidade de coisa. Por isso que tava tão grande, né? Quando a gente via no exame de ultrassom. Então, aí já é uma outra parte do intestino, então ele tinha mais uma outra parte do intestino que estava alterada, porque aquela parte do dano eles conseguiram puxar pelo estômago, tá? Então, tem alguns casos que a gente vai ter maior facilidade de ver o corpo estranho. São aqueles casos que, ai, que delícia, é corpo estranho, a gente não tem dúvida, tá? Alguém falou alguma coisa aqui no chat? São... Acabou, gente. Olha o tamanho desse corpo estranho, tá? Então, super importante o quê? Presença de sobreamento acústico, ou estômago, ou duodeno, ou parte de intestino. A gente sabe que isso é corpo estranho. A gente tem que saber se é linear ou não linear, se tem sinal de dilatação ou não, tá? São essas as coisas que a gente precisa sempre lembrar. Vamos pro segundo caso. Peraí que... Aqui daí, só para lembrar vocês, como que eu fiz no e-book. Tentei deixar ele o mais prático possível para vocês. O que é o não linear, por isso que tem o linear e o não linear. A gente devia ter outro nome do que não linear, mas a literatura diz que é sempre não linear. E a gente nunca vai saber o que é e qual é o tamanho. Então, vai sempre variar de forma e tamanho, depende da estrutura que está ali dentro. Então, por exemplo, se fosse um brinquedo, uma manga, já vi. Então, vai estar mais horizontal, vai ter um sombreamento maior, enquanto às vezes pedaço de pano é de um jeito, calcinha de outro, meia de outro. Então, a gente vai tendo essas diferenças no ultrassom. Às vezes moeda também é um pouquinho diferente, mas aí é bom que dá para fazer o raio-x, tá? Então, só aqui eu trago para vocês lembrarem como que a gente pode ver de uma forma mais rápida, tá? Segundo caso, para a gente poder discutir nesta noite. Uma SRD de 4 meses com vômito e diarreia, apresentando aumento de volume abdominal. Qual a suspeita que vocês têm quando vem esse tipo de paciente? Porque toda vez que eles falam pra gente, a gente já fala, preciso ver. Nosso cérebro vai sempre falar, preciso ver isso em particular. Não tem jeito. O nosso cérebro ele vai focar baseado naquilo que a gente tá. Daquilo que aquele proprietário está falando para nós. Então, com esse pequeno histórico, o que vocês vão pensar? Gastroenterite viral, parvo, ok. Também pensarei nisso, obstrução por corpo estranho, hematoparasitose. Ai, que bonito falar hematoparasitose. Nunca coloquei nos meus laudos isso, mas ficou legal. Hemaparasitose, gastroenterite, ok. O que mais que pode ser? Até porque o clínico falava que sentia um aumento de volume abdominal. Por isso que a gente viu, né? Filhote que tem diarreia e tem vômito. O que pode ser? A gente não encontra tanto isso na rotina hoje em dia, mas ela é mais comum. Intussuscepção, perfeito, intussuscepção. Então, a primeira coisa que a gente pensa, ainda mais que era palpável, fala, deve ser uma intussuscepção. E quando a gente fez ultrassom, então vamos lá, a gente vê o quê? A gente vê a alça intestinal dentro de outra alça intestinal. Então, aqui é a alça intestinal para fora e a outra alça intestinal para dentro. Então, uma alça intestinal invaginando a outra. Quando eu aprendi a discepção pela primeira vez, eu falei, nossa, deve ser muito difícil isso. Mas eu tenho visto, assim, pela minha rotina, a gente não vê tantos casos de discepção até. Se a gente for contar, assim, comparado com... Eu tenho muito mais corpo estranho do que intercepção.
a gente não é um diagnóstico tão difícil. Por quê? Porque a intussuscepção, ela fica grande, né? Então, ela entra muito dentro uma da outra. O que às vezes é difícil quando é aquelas intussuscepções muito pequenininhas, que a gente vê só uma parte dela, tá? Então, a gente vê bem clássico mesmo, o quê? Uma entrando dentro da outra. Essa semana não passada. Não sei se essa semana passada, eu peguei um gato, um Maine Coon com intussuscepção, e eu fiquei bem grande também, a intussuscepção, e eu fiquei bem triste, né? Porque ele tinha outros problemas e tudo mais. Eu falei, nossa, gente, tá tão grande essa intussuscepção, e esse cachorro também. Ele tinha uma intussuscepção muito grande. Mas eu gosto desse caso, não tanto pela imagem clássica, porque essas imagens clássicas a gente não tem dúvida, mas sim, por quê? Porque olha o grau de dilatação das alças. Então, olha, o que eu aprendi com trato gastrointestinal? O que me deixa segura? Eu aprendi que trato gastrointestinal é assim. Eu vou ter que ver as alças daquele jeitinho que eu mostrei para vocês lá no primeiro slide do vídeo. Eu tenho que ver as alças bem bonitinhas, numa fase sem dilatação. Ela pode ter um pouquinho de gás normal, mas sem dilatação. E aqui o que chama atenção são o quê? São essas dilatações. Então, eu vejo uma alça bem normal aqui, ó, e olha o tamanho da dilatação dessas outras alças. Então, não é normal a gente ter dilatação nas alças. Eu tenho dilatação nas alças, opa, o que está acontecendo? Ou é uma inflamação, se for em alças, né, dilatadas e alças normais, eu tenho que procurar esse ponto de obstrução. E se eu tiver todas elas, eu tenho que até pensar daí numa torção mesmo desse intestino. Eu peguei só 2 vezes e também, então não é tão comum. Ainda bem porque nas 2 vezes não deu tempo de solucionar. Então, eu gosto desse vídeo por isso, porque aqui eu vejo a alça normal, a alça com intussuscepção, e quando eu faço, eu ainda vejo o quê? Sinal de obstrução, tá? Então, toda vez que eu tenho alça dilatada, sinal de obstrução, eu preciso procurar. O que às vezes acontece na parvovirose, né? Na gastroenterite viral, que vocês estavam falando para mim. Eu vou ver essas alças com maior dilatação mais fluida, mas elas não têm essa hipermotilidade. Geralmente elas têm uma hipomotilidade, um pouquinho diferente. E eu daí vejo todas elas, e elas não ficam tão dilatadas quanto nos casos de obstrução, tá? Então, esses são detalhes. A gente sempre procurar ver de novo, principalmente quando as pessoas falam, e aí é ou não é, é ou não é. E tem dias que a gente fala, agora é ou não é, né? Tem dias que a gente fica mais confuso, tem casos mais confusos. Então, você tem alça normal e alça com dilatação, procure a fonte dessa obstrução. Pode ser uma obstrução, nesse caso, era uma obstrução, pode ser um corpo estranho, ou pode ser, às vezes, a neoplasia. A neoplasia geralmente não faz desta maneira, tá? Ela vai um pouquinho mais devagar, mas é importante. Não, é que aqui, quando eu tenho quando eu tenho a, a obstrução, eu tenho o quê? As alças, elas vão e voltam, elas vão e voltam, elas ficam mais com hipermotilidade, porque elas estão tentando passar e não conseguem. Geralmente, tá? Nos casos que eu tenho gastroenterite, então eu tenho inflamação dessa alça, essa alça fica um pouquinho mais dilatada por fluido, e daí eu tenho uma hipomotilidade, ela vai bem lentinha, daí ela volta, daí ela vai bem mais devagar. Então, geralmente a gente vê um pouquinho diferente. Posso ter, às vezes, casos de hipermotilidade? Às vezes posso. Não é tão comum, mas posso. Mas não é desta maneira como eu vejo nestes casos de obstrução, tá? De nada, Lia. Percebi que você já entendeu. Eu ia perguntar isso para você. No laudo, tem que especificar o segmento que está em intercepção ou poderia somente descrever a localização? Nesses casos, o que eu falo para vocês? E até por isso que eu trouxe esse caso para vocês. Para mim, ele estava cauda medial ao rim direito, e eu coloquei assim, cauda medial ao rim direito, porção de jejum, porque eu não vejo mais, tá? Então, geralmente eu tento colocar desse jeitinho mesmo. Caudal ao quê? E se está pegando alguma coisa. Mas na cirurgia, então, de novo, cirurgia é super importante. Então, aqui eu trago para vocês o primeiro vídeo, ó, dessa motilidade, olha só, ele bate ali, ó, e olha como é que vai esse aqui, ó. Ele tá meio ruim de passar, né, esse vídeo, que estranho. Ficou meio, parece pulando, não parece? Perdão, gente, tava funcionando normal, não sei porque esse vídeo deu zica agora. Vamos ver se ele vai, se não for a gente pega outro.
Agora foi. Ó, tá vendo como ele vai andandinho, ó, a motilidade, ó? Então, ele aperta ali e vai. Então, essa é uma porção dele. E aqui era a parte da intussuscepção mesmo, ó, tá? Que era antes de ele chegar na intussuscepção, e aqui é a intussuscepção. E eu não tinha percebido que ela estava tão próxima, ok? Tão próxima à junção. A junção tá aqui, ó. Então, eu não consegui perceber isso no ultrassom. Então, às vezes, a gente não percebe, tá? Por quê? Porque era muito grande e a gente vê que uma alça invagina na outra e a gente não percebe. Então, aqui, ó, eu vejo aqui, ó, a intussuscepção, tá? Não sei por que esse vídeo tá tão mais lento. Vamos ver o outro vídeo que fica mais fácil, talvez, para vocês poderem entender. E aqui, ó, a dificuldade que é, então, uma alça entrando e imaginando dentro da outra, e a dificuldade do cirurgião mesmo. Então, isso a gente às vezes não percebe, porque ele tá tão bonito aquela imagem, tão perfeita, e alguns são super fáceis dele fazer com que uma saia de dentro da outra, e tem algumas que não. Então, esse foi um caso que ele teve que cortar e fazer mesmo interectomia, porque não estava muito tempo, tá? Então, depende muito de cada caso. E daí, assim, quando eu volto naquelas imagens, eu não consigo ver, assim, nada diferente, né? Que daí você fala, nossa, tá tão feio, ó, ela vai abrindo toda, ó, tá vendo? Foi um caso que o cirurgião sofreu para poder arrumar, não conseguiu desfazer, conseguiu fazer desfazer uma parte, e daí ele sofreu bastante. Então, nem sempre a gente consegue avaliar isso. Então, é isso que eu tenho percebido às vezes de intestino. Tem alguns casos que a gente fala, tem peritonite em volta, tem um pouco de líquido livre, a gente já pode meio direcionar, não tá muito legal. Mas nesse caso não tinha nada disso. Você fala, opa, talvez por causa do quê? Talvez por causa do tempo mesmo. E olha, ó, fica até meio feio mesmo, ó, uma alça invagina dentro da outra. Eu não sei porque ele tá pulando aqui. Peço desculpas para vocês, que tá meio pulandinho, mas pelo menos dá pra gente poder exemplificar. Acho que esse é o melhor momento pra gente poder exemplificar. Tá? Então, o que a gente precisa saber colocar no laudo, né? Que foi a sua pergunta, tá, Larissa? Eu tenho que, na verdade, colocar como que eu vejo isso, né? Então, eu tenho que posso colocar vários anéis concêntricos, formando imagem em alvo. Eu posso colocar daí várias camadas de parede sobrepostas do intussuscepto e do intussuscepiente. Então, daí você vai descobrindo como que você quer daí escrever. As duas formas estão certas, as duas formas a gente chega no resultado, tá? Eu geralmente coloco a localização e eu tenho dificuldade, não tenho dificuldade, mas a gente tem dificuldade de saber, às vezes, a localização exata e se às vezes pega a junção ou não, tá? Principalmente o cão, gato é um pouco mais fácil, porque a junção do gato é diferenciada, tá? E daí, geralmente, eu coloco o jejum. Porque ele é grande, né? Então é normal a gente não saber. E assim, depois de tantas cirurgias que eu desentrei, não faz tanta diferença, porque ele vai ter, ele vai ter que colocar ali para fora, ele vai ter que procurar essa alça mesmo, sabe? Então, às vezes, saber que tem decepção, eu acho que é o mais importante, tá bom? Localização é horrível. Aham, às vezes nem o cirurgião sabe. Aham, aham, sei bem isso. O pior é quando eles abrem e falam, ai, não tô vendo nada. E daí, assim, eu não sei vocês, mas aqui a gente já tem intimidade, então é mais fácil. E daí eles ficam naquela mão só. Ah, não tô sentindo nada, não tô vendo nada. Eu falo assim, pelo amor de Deus, põe pra fora essas alças no intestino, porque senão você não vai ver. Não tanto na intercepção, né? Mas às vezes em corpo estranho. Teve uma vez que eles me ligaram, não estamos achando nada aqui, você tem certeza? Eu falei assim, tem, a imagem é clássica, você tem que terminar de achar aí. Daí achou. Claro que aqueles 5 minutos eu falo assim, será que tava clássica mesmo? Até a gente se duvida da gente mesma. Mas às vezes é difícil mesmo, até do cirurgião saber. Mas, gente, é normal. A gente tem dificuldade, eu tenho dificuldade, a gente só precisa saber como conversar. Então, sim, tem alguns que têm preguiça de abrir. Eu não entendo porquê, mas tudo bem. Cada um sabe o que faz, né? Pelo menos vamos tentar chegar num consenso e resolver o problema daquele animal. Acho que é o mais importante. É, tem muito isso, duvido, mas a imagem tá lá. Aham, a gente tem isso. Assim, eu acredito que hoje, aonde a gente é mais. Aonde a gente é testado, aonde que as pessoas falam, esse aqui sabe fazer, esse aqui não sabe. Na cirurgia de gastrointestinal. Porque é ali que a pessoa vê se você tá indo, se você não tá indo. Porque é a cirurgia que vai te dizer sim ou não.
Enquanto às vezes problema de fígado, não faz diferença nenhuma, porque daí às vezes quem vai fazer depois de 3 meses, aí não tem como saber se o outro fez certo, não fez certo, não tem como fazer essas avaliações. Mas as cirurgias de gastrointestinal, elas são se você falou coisa errada ali, ou não achou, ou não tinha, você fala, será que errei? Será que tava? Será que andou? Então, são aquelas que a gente fica mais inseguro, que a gente tem maior temor, e que daí, por isso, muitos de vocês têm mais dificuldade. Porque você fala, acho que eu não vou conseguir, eu acho que é muito difícil. E eu tenho aprendido que não é que é mais difícil, é só porque tem alguns casos que a gente precisa saber como falar. Falar, olha, a imagem não tá clássica, o cachorro não tá bem, eu não consigo mais definir por aqui. A gente precisa fazer outra coisa. A outra coisa é abrir para ver o que está acontecendo. Então, eu acho que talvez seja isso. Eu tenho aprendido a poder falar, esse caso é clássico? Esse caso não é clássico. Será que a gente acompanha? Não acompanha? Será que a gente manda? Será que não manda? Então, até de conversar mesmo. Eu acho que fica mais fácil, tá? Vamos ver aqui as perguntas de vocês. Já ocorreu de desfazer a intercepção com anestesia? Já ocorreu, comigo não, Larissa, mas eu já vi vários casos, tá? Intercepção pequena. Então, assim, o que às vezes você tem que falar, principalmente para quem começa ou que tá falando com um cirurgião que nunca conheceu. Você fala, olha, tem alguns casos, ou você pode até colocar uma observação, né? Há casos que com o procedimento de anestesia se desfaz a intercepção. Então, recomenda-se que se faça nova avaliação antes da cirurgia, na hora que o cachorro estiver anestesiado. Então, por exemplo, principalmente corpo estranho e estômago, eu fiz de manhã e às vezes vai para a cirurgia. Eu falo, antes, dá uma reavaliada de novo. Por quê? Porque vai que andou. E daí abriu o negócio, daí não tava lá, entendeu? Então, a gente às vezes tem que falar, ou às vezes até depende de onde você tá, até escrever isso. Pra não ficar aquele diz que me diz que, sabe? Paty, já ouvi dizer que pode acontecer se ela for pequena mesmo. Viu, Vinícius já teve, já. Relaxamento e não tinha mais na hora de cirurgia. Pode acontecer, sim. Eu já vi desfazer decepção durante o exame. Nossa, deve ser legal esse, hein? Daí, nessas horas, talvez você tenha que só pedir para reavaliar. Olha, a gente viu, mas agora a gente não vê mais, era bom reavaliar se o cachorro não ficou bem. Já aconteceu com vários, gente. Nada como perguntar, viu? Sempre acontece com alguém, ó. Também já vi. Então, escreve nos laudos, gente. Olha, eu não escrevo isso nos laudos, talvez tenha que começar a escrever. O que fazer? Respondi. Então, beleza. Eu acho que talvez tenha que começar a escrever mesmo. Olha, há casos que a intercepção pode ser desfeita com relaxamento causado pela anestesia. Então, recomenda-se que o animal seja reavaliado no transoperatório. Transoperatório, a gente fala? Transcirúrgico? Não sei qual é a palavra certa, vamos depois descobrir. Daí, pelo menos, né, não tem pra tanto... pelo menos a gente não fala com aquela cara de... Ok, vamos lá. Terceiro caso. Que horas são? Nossa, já? 9:12. Agora um gato. SRD de 3 meses com vômito. Esse, na verdade, era da veterinária. Era na segunda-feira, eu tava voltando de férias. E daí eu cheguei, a primeira coisa que ela olhou pra mim e falou assim: acho que meu gato comeu um fio. Acho que meu fio. Falei, calma, eu já encaixo ele, já faço. Coisinha desse tamanho. Eu tinha feito ela, é uma menina, é azeitona. Eu tinha feito ela durante toda a gestação dela. Então, falei, calma, eu já vejo sua gata. Você olhou debaixo da língua? Não tem nada. Falei, tá bom. Tá vomitando desde quando? Tá vomitando desde ontem. Falei, tá bom, traz ela aqui, vamos fazer. Então, uma SRD de 3 meses com vômito, gato, o que você vai pensar? Ela já tinha me falado, corpo estranho. Então, por quê? Porque dificilmente um gatinho desse tamanho, com vômito, vai ter outra causa, tá? Então, e a primeira coisa que eu perguntei pra ela viu sem fio debaixo da língua? Não tem nada. Falei, então tá bom. Então, já viu? Ela é veterinária e proprietária. Eu não vou me preocupar de abrir a boca daquele gato, até porque eu não sou muito boa na manipulação de bocas de gato. Começo a fazer ultrassom, estou no duodeno. E daí eu vejo o quê? O que vocês veem? Enquanto vocês vão vendo aí, deixa eu responder o Vinícius, que o Eduardo perguntou aqui se eu peço sedação em animais difíceis para avaliar corpo estranho. Um ou outro caso eu já fiz isso. Mas assim, dá para contar muito nos dedos os casos que eu peço. Eu já pedi mas não era corpo estranho. Era uma alteração no intestino que eu não conseguia entender. O gato era bem difícil.
tirando isso, não. Mas na dúvida, às vezes é melhor você pedir ou uma reavaliação em 24 horas do que comer bolo. Então, alguns casos eu já fiz, mas é pouco. É que assim, eu chamo enfermeiro, eu tenho enfermagem, né? Então eu peço pra segurar, sabe? Eu dou aqueles meus 5 minutos em alguns momentos, tá? Então a gente vê o que neste caso? Perfeito, vocês estão muito bem. Corpo estranho linear. Qual é a diferença do corpo estranho não linear para o linear? Então, por isso mesmo que eu deixei eles próximos para a gente poder conversar. Por quê? Porque aqui eu vejo o quê? Eu vejo um pregueamento das alças. Então, naquele primeiro, eu via o duodeno, a parede ventral, então lembra que ventral é sempre em cima, e a parede dorsal reta. Aqui não, eu vejo ela o quê? Eu vejo ela assim, ó, toda onduladinha. E isso a gente chama o quê? Plissada, não é enrugada. Então, bastante cuidado com terminologia. Por quê? Porque o... Opa, peraí. Porque o enrugado ou corrugado é inflamatório. Então, ele faz as ondinhas, mas preserva-se as camadas. Então, as camadas, elas estão, geralmente, a, a mucosa fica mais corrugada, tá? Aqui ficam todas elas. Olha, eu tenho dificuldade, na verdade, de diferenciar as camadas. Então, tá na dúvida, putz, é um ou é outro, tenta diferenciar para você ver. No plissamento, você não consegue nem mais ver a alça, porque ela tá toda emboladinha juntas. Então, isso também às vezes te ajuda. Uma outra coisa importante com relação ao corpo estranho linear, em gatos. Eu vou ter esse estômago com uma leve dilatação fluida. Não é comum gato ter dilatação fluida no estômago. Eu acho que eu vi uma vez que não tinha, só vi um gato que tinha dilatação fluida e não tinha corpo estranho. Que eu falei, tá estranho isso aqui, não achei corpo estranho. Não tinha mesmo. Foi o único gato. Então, assim, você vê fluido no estômago de gato, você fala, opa, cadê esse corpo estranho? Alguma coisa tá errada na extrato gastrointestinal dele, tá? Bastante cuidado com relação a isso. E toda vez que eu tenho corpo estranho linear, para ser corpo estranho linear, ele tem que estar parado em algum lugar. Então eu também aprendi isso. Porque eu posso ter corpo estranho linear em qualquer animal. Então, por exemplo, o meu cachorro adora comer cabelo. Ele já fez 2 corpos estranhos. E volta e meia, às vezes, na hora que ele vai defecar, porque eu passei aqui na rua, eu vejo lá os cabelinhos. Eu falo, ai, Jesus, e agora? Eu puxo, não tem problema, tá lá no colo. Mas quando que dá problema? Quando tá parado. Então, eu preciso ver se tá no estômago, ou eu preciso fazer o quê? Eu preciso abrir a boca deste gato. Por mais que a pessoa olhe para você e falou, mas eu já vi. Você fala assim, vamos ver de novo. Por que que eu falo isso? Porque olha o fio debaixo da língua do gato. E eu olhei para ela e falei assim, eu não acredito, você é veterinário, é a sua gata, e você não viu o fio? Ai, não vi, o fio tinha certeza. Ela falou, eu abri a boca, eu fui ver e não tava. Por quê? Porque é muito pequenininho, e assim, tudo, claro, tem todo o componente emocional, tem outras coisas associadas juntos, né? Então, a gente não tem nem como falar. E assim, eu não sei vocês, mas a gente tem que ter um jeito para poder ver esses fios debaixo da língua. Não é um diagnóstico fácil de ser feito, tá? E daí eu gosto dessa foto, fiz foto, daí não fiz vídeo. Por quê? Porque daí a gente consegue ver, eu não consigo mouse, eu não sei o que acontece com o meu zoom aqui, que quando não é vídeo eu não consigo mouse. Mas eu vejo ele o quê? Eu vejo ele todo plissadinho. E essa imagem eu preciso que vocês guardem a vida inteira de vocês. Eu vejo a alça normal e a alça agora é plissada. Então, por isso que a gente vê daquele jeito todo emaranhado no ultrassom, tá? Então, vamos ver o que vocês escreveram aqui para mim. Enquanto isso, eu tava falando olhando para cá. Corpo sem linear. Nunca pegou, Manu? Daqui a pouco você pega o corpo sem linear. Não, é uma delícia. O corpo sem linear, ele é bem... Eu acho ele mais fácil. Tem que lembrar, o corpo sem linear, que ele não faz obstrução como no corpo sem não linear. Então, às vezes, ele não tem obstrução. Eu só tenho ele preguiado em algum momento. E daí, às vezes, eu vejo uma porção dele parada, às vezes, no estômago. Então, às vezes, eu não tenho obstrução, tá? Então, bastante cuidado, essa diferença entre um e outro também. Corpo linear, pregamento, não é corrugado, tá, Ledimar? É plissado, corrugado só quando tá inflamado. Tem uma foto no e-book, eu não trouxe aqui, mas tem uma foto no e-book que mostra que daí não são todas as camadas, tá bom? Deixa eu ver aqui, não pego, não, eu pego por estar com aumento de ureia. Não entendi esse, Lia, depois você escreve aí, que eu não entendi o que eu quis dizer aqui. Tenho dificuldades no corpo estranho linear. Não tem problema. Depois, com o tempo, você vai pegando. Vou voltar pra gente poder ver, então, tá bom? Entendi essa dica. Ah, tá. Você tá falando do fio.
obrigada. Agora entendi, Lia. Que você pega o estômago dilatado por causa da ureia aumentada. Ah, vou ver então se foi essa causa. Ah, obrigada, Lia. Viu? A gente sempre aprende, mesmo que não te dá aula. Pode causar necrose na língua porque demorou para esfriar. Teve um que eu fiquei bem chateada, nem trouxe esse caso, porque tem alguns casos que a gente fica chateada e a gente acaba nem. Eu fiz um encaminhado que tava 5 dias com vômito, e quando ela tinha ficado internada em outro local, tinha feito 2 ultrassons, e daí meu veterinário, que ele é especialista em felinos, ele falou pra mim, Dani, eu quero que faça de novo, porque pelo histórico só pode ser corpo estranho linear. E daí eu aproveito e abro a boca dele junto aqui com você, né? Eu vou abrir a boca aqui pra gente daí poder ver. Daí ele foi abrir a boca, e daí adivinha, tinha o tal do fio, mas o fio tava lá embaixo mesmo. Depois tem fio aqui, então deve ser corpo estranho linear, então eu preciso fazer outro som mesmo. E o Plutar não queria fazer. Ele, não, eu já fiz 2, a diferença acho que era uma semana, então eu já fiz até um tempo, né? Não, eu já fiz 2, mas né, não quero fazer de novo. Daí ele falou, não, mas eu tô vendo filme na língua, quero fazer. E daí, gente, eu via o corpo estranho linear em todas as atas, mas assim, eu não consegui entender de tanto pensamento que tinha. Então eu vou voltar aqui pra gente poder fechar esse caso bem certinho com o Eduardo poder entender. Então aqui eu vejo uma discreta dilatação fluida, mas assim, é discreta, discreta. E daí eu vejo a linha, ó, hiperecóica bem no meio. Essa linha não faz sombra, tá? Linha não faz sombra. E daí eu vejo às vezes um pouco de gás, então às vezes o gás me confunde bastante, então às vezes um pouquinho de gás aqui. E o que faz a gente saber que é cortina linear é quando eu não vejo que é as camadas. Eu falo, ai, não tô vendo, não tô vendo, deve ser cortina linear, porque isso aqui é um pregueamento mesmo, tá acontecendo. E daí, quando abriram a gata, o fio já tinha aberto várias porções do intestino. Tava com peritonite, tava bem feio na hora que eu fiz a ultrassom também. Até comentei, falei, acho que não sei não, essa gata. Ela aguentou a cirurgia, mas ela morreu 2 dias depois. Então, foi um caso que a gente ficou bem chateado, né? Porque, tadinho, demorou muito. Será que comeu bola? Ah, não sei. Só sei que a gente conseguiu ver, foi pra cirurgia, mas não deu certo, não deu tempo. Então, tem uns casos que a gente fica chateado, tá? Nossa, 15 dias. Acompanhei a cirurgia, estava tudo necrosado. Então, necrosa tudo, né? Ah, dá muito dó, né? Como que você descreve corpo linear? Lê, vamos lá. Eu descrevo o quê? Presença de estrutura hiperecóica intraluminal. Daí você tem que dizer qual a porção do intestino. Então, se é duodeno ou se é porção de jejum. Daí, se é porção de jejum, daí você tem que dizer também a localização, tá? Caudal aqui, medial aqui, você vai mais ou menos descrevendo. Geralmente é mais duodeno, geralmente, que fica corpo linear, tá? Não, geralmente não fica muito solto nas alças do intestino, é bem difícil. Só se tiver algum corcheio não linear, que daí e tem o linear junto, sabe? Daí os dois meio que vão andandinho juntos, tá? Mas não, a maioria das vezes é duodeno. Então vamos lá. Presença de estrutura hiperecóica, linear, intraluminal, ocasionando o pleiçamento das alças nessa porção, depois nessa porção, tá? E daí eu mais ou menos tento mensurar a porção. Então eu paro aqui e tento mensurar de tanto a tanto, sabe? Tento mais ou menos mensurar. Porque às vezes ela é maior. Eu ponho medindo aproximadamente ou mais de tantos centímetros, tá? E principalmente a gente tem que ver agora se tem líquido livre em volta, não é muito comum, quase não vejo, mas a gente vê mais se tem sinal de peritonite em volta. Se tem sinal de peritonite, então mesentério pericóico ao redor, a coisa já tá mais feia, o negócio já não tá mais tão bom. Talvez tenha que fazer ressecção desse intestino, tá? Então a gente já avisa, olha, não tá muito legal, né? Já avisa meio cirurgião. Tem uns que não se importam, mas tem uns que não gostam muito, né? Falam, vai ser mais difícil, vai demorar mais. E tem alguns cirurgiões que não gostam muito de abrir intestino, porque pode dar deiscência, é toda. Assim, a gente não gosta, às vezes, de achar cor estranha, às vezes as pessoas também não gostam de achar cor estranha. Cada um tem um jeito e um estilo, tá? De nada. O que eu tenho que tomar cuidado quando eu tenho corpo estranho linear? Então, é pra gente poder lembrar. Então, aqui foi um cachorro de 1 ano com diarreia. E daí, o que eu tenho dentro da alça intestinal? Então, eu deixei esses 2 casos juntos, a gente já volta de propósito. Verme, muito bem, verminose, parasita, verme, isso. Vamos deixar bem bonitinho no laudo, que a gente vai escrever um parasita, tá? Não vamos escrever verme no laudo, mas tá super certo. Então, eu vejo aqui, ó, uma estrutura hiperecóica intraluminal. E daí, qual é a diferença entre um e outro? Essa aqui não tem o quê? Não tem sinal de
plissamento, então a camada ventral perfeita, a camada dorsal perfeita, não tem quase muito fluido, então não tem sinal também de obstrução, então esse aqui é um parasita, então dá para ver, dá, é muito comum, eu vejo pouco, tá? Não vejo muito não. E é feio, né? Eu achei ele meio feio, ó. Ó, parece até aqui os olhinhos dele, ó. O bom é que a gente avisa que tem verminose acontecendo, tá? Tubular, sem plissamento de alça, tá? Não vai ter plissamento de alça, não vai ter corrugamento de alça. Eu vou geralmente ver ele aleatório. Às vezes eu posso ter uma inflamação da alça, então a alça pode estar mais espessa, mas não necessariamente, mas eu não tenho nunca plissamento, tá? Como é que eu sei se é corpo linear ou se isso é um verme? Verme, ele é tubular, então ali já deu a dica, tá? Enquanto o corpo linear, ele é um fio, tá? Então ele é uma estrutura linear mesmo, tá? Dupla interface hiperecogênica. Bonito isso aí. Olha, Bruna, não tinha pensado que eu tinha escrever assim, ó. Tem que guardar depois para escrever assim, quando eu pegar o parasita de novo. Ficou muito bonito. Eu gostei desse exemplo. Ah, muito obrigada. Nada como a gente discutir junto. Então, vou voltar aqui, só para vocês poderem lembrar, tá? Então, que a presença de parásito pode mimetizar a corpúscula linear, e que a gente daí tem essa interface mais brilhante. Então, tá lá no e-book para vocês, dessa forma mais rápida, para a gente poder entender, tá bom? Então, o caso 4 é esse. Vamos para o caso 5 do dia. Então, outro gato. Então, esse é o nosso quinto gato. E eu trouxe esse de propósito. Por quê? Porque vocês que compraram os 70 primeiros, então acho que foi nas primeiras 24 horas. Ganhou também de presente, e depois alguns quisessem, depois podia comprar, né? Mas quem comprou nas primeiras 24 horas, ganhou de presente o clube de leitura. E eu faço o quê? Eu faço resumo. Por quê? Porque eu não sei se os alunos estão lendo. Então, tem uns que eu sei que estão lendo bem bonitinho lá os artigos, mas tem uns que eu sei que às vezes não dá tempo, ou que começou, terminou, que é só tá junto, não tem problema. E daí aqui eu tenho o quê? Eu tenho a gente discutiu muito sobre alças intestinais em felinos. Então, por isso que eu trouxe esse caso, e por isso que ele é um complemento quando a gente faz, tá? Deixa eu responder essa pergunta aqui. Patrícia, nesses casos não tem dilatação por líquido? Muito discreto. Às vezes não, mas às vezes pode ter, mas é muito discretinho. A gente faz, às vezes nem percebe, tá? Então, vamos lá. Eu tenho um gato de 10 anos com apatia, vômito e diarreia, tá? Esse aqui, ele vai fugir um pouquinho da curva. Geralmente, é mais vômito que eles vêm, tá? O que eu observo? Então, contem pra mim o que vocês veem de diferente neste caso. Eu tô avaliando alças de jejum, tá? Tô no meio do abdômen desse gatinho. O nome dela era Duduzinho. Espessamento da camada muscular intestinal. Muito bem, Érica. A gente vê a camada muscular espessa. Muito bem. Doença inflamatória ou linfoma alimentar? Muito bem. Nossa, vocês estão maravilhosos. Que orgulho de vocês. Sim, o que eu vejo? Eu vejo aqui a camada muscular. Muscular, muscular, tô doida. Mucosa muscular. Espessa, ó. Então, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser uma linha bem fininha, que a gente quase não consegue observar. E agora, ela parece até, às vezes, igual ou maior do que a mucosa, tá? Então, ó, essa porção aqui, ó, ela tá muito maior do que a mucosa mesmo, tá? Então, quais são os diferenciais? Aqui tem os linfonodos que estão aumentados juntos e tem um pouquinho de mesentério pericóico ao redor também dessas alças. Então, eu sempre vou pensar, sim, numa enterite, pode ser só uma enterite? Pode. Numa doença inflamatória intestinal? Sim. Só que hoje em dia a gente também vai ter que considerar o linfoma. Por quê? Porque eu não consigo hoje, pela nova literatura, diferenciar a doença inflamatória intestinal do linfoma. Então, qual seria o diagnóstico? Fazer a biópsia. A gente faz biópsia? Alguns lugares fazem, alguns lugares não fazem. Alguns veterinários de felinos conduzem, às vezes, para biópsia, para poder fechar de uma vez e daí já tratar certo. Alguns preferem tratar e daí ver se teve melhor ou não. Então, depende muito de cada caso. Mas a gente, na nutrição, não consegue diferenciar. Então, a gente vai ter que sempre colocar os dois diferenciais.
Então, a gente não pode diferenciar do linfoma de baixo grau. E pode ser que aconteça o quê? Por isso que eu até parei aqui o vídeo de propósito. Eu posso ter, tem essa parte aqui que a muscular não está tão espessa. Eu posso ter algumas porções dela ainda maiores. E o que mais chama atenção é que a gente aprendeu. Eu não sei vocês, mas eu aprendi assim. Neoplasia, eu tenho que ter perda da estratificação parietal. No linfoma, de baixo grau, em gatos, não. É o único caso que eu falo, ai, sério, sério. Eu não vou ter o quê? Eu não vou ter a diferenciação. Eu vou ter a diferenciação das camadas. Eu só vou ter a camada muscular, geralmente, mais espessa, mais evidente, depende do jeito que você quer escrever, tá? Sempre tem aumento de linfonodos, na maioria dos casos, pode cursar com aumento de linfonodos, tanto a doença inflamatória intestinal, quanto o linfoma, mas às vezes pode não ter, mas na ampla maioria das vezes, sim, tá? E daí a gente faz o quê? A gente para a mão e a gente mede. Olha quanto mediu, gente, 0,46. Qual é o tamanho normal? 0,27, tá? Então, ele tá o dobro. Então, esse foi um caso que resolveu o quê? Resolveu o gato era o proprietário não queria fazer biópsia de nenhum, foi daí tratado com corticoide, e daí reavaliado. Foi reavaliado depois de 45 dias, ainda estava espesso, e daí ele foi fazendo corticoide, mas ele teve melhora clínica. Então, pela melhora clínica, o veterinário falou, tá, melhora clínica, o proprietário não quer fazer nada, então a gente vai continuar assim. Depois ele sumiu. Acontece bastante isso, às vezes, né? Esses, assim, ele teve uma melhora, depois ele some, ou às vezes ele foi procurar uma outra opinião, né? Pode ter acontecido várias e várias outras coisas associadas. Mas eu preciso deixar muito claro isso, que a gente discutiu isso bastante no clube de leitura, porque a literatura diz, a gente não consegue diferenciar, gente. Então, a gente vai ter que colocar os dois. E foi bem legal, porque quando a gente estava falando sobre isso, algumas pessoas em BH estão fazendo bastante biópsia e os casos realmente tem bastante. Aqui a gente fez e os casos eram tudo de doença inflamatória, mas a gente não fez tantos ainda, tá? Eu estou tentando convencer. Literalmente eu faço assim. Então, a nova literatura diz isso, vamos tentar fazer uma biópsia. E a gente sabe que a biópsia de laparotomia ela é melhor do que pela endoscopia. Então, se eu quisesse fazer pelo duodeno, tá? Então, também uma das coisas que a gente tem que ver. Vamos ver aqui o que vocês escreveram. Manu, hoje eu peguei um caso parecido, tinha espessamento de camada muscular e a espessura da alça estava normal. Então, um gato de 6 meses, um achado, mas pode ser que tenha alguma coisa, tá? Então, é bom só sempre falar, né, que pode ser que tenha alguma coisa ou não, tá? Então, por isso que eu fiz esse gráfico para vocês lá, gráfico não, né? Essa forma, tá? Então, eu posso, a doença inflamatória a gente não diferencia do linfoma, tá? E daí os dois vão cursar basicamente da mesma forma, né? Podem ter espessura normal, podem ter alteração de estratificação de parede, pode ter linfonodo cólico ou não. Então, a gente não vai saber. Essa é a palavra certa. A gente viu camada muscular espessa, eu tenho que colocar o diferencial de linfoma de baixo grau. Eu tenho que falar que o ideal era não fazer nenhum tratamento e fazer a biópsia. Esse seria o perfeito. Mas a gente não vive num mundo perfeito. Então a gente avalia, fala e o veterinário vai ter que decidir o que ele quer fazer, o tutor vai ter que definir o que, que é melhor para ele, o que, que ele quer, o que, que ele não quer fazer. E um cuidado que a gente tem que ter é que às vezes pode dar na histopato, que não é, mas na imunohistoquímica vai dizer que é. Então, gente, vamos parar para pensar custos, né? Vai ter que fazer uma láparo, vai ter que retirar um fragmento de biópsia, vai ter que levar para laparotomia. Então, vai ter que fazer exame de sangue, anestesia, cirurgia, ex-patológico, internamento, né? Pelo menos por um dia, provavelmente, depende do jeito que é, o lugar, e depois eles eximem imunohistoquímica, que também não é nada muito barato. Então, ele é um tratamento custoso. Então, às vezes, o proprietário ele não vai querer pelo valor mesmo, né? Então, até pra gente falar assim pra ele, então, o tratamento não vai mudar muito, dá pra ser, o tratamento basicamente é o mesmo. Então, eu acho que talvez seja também isso. Então, que às vezes dá uma pesada. Mas a nossa parte não é saber se ele pode pagar ou não. A nossa parte é dizer, ó, essa é a conduta. Você pode fazer assim, você pode fazer assim, você pode fazer assim. O que você quer fazer? Tá? Tem alguém que está com o microfone aberto.
Não consigo ver quem é. Did you mean cliente Tanya? Ah, não, é o negócio do meu pai que deu. Como chama ela? Sorry. Who's the message for? Esqueci o nome desse negócio, gente. É a minha que fica falando? Daqui a pouco ela desliga. Desculpa. Não vou falar o nome dela, que não vai ligar. Desculpa. Isso que dá. Usar o escritório do seu pai, que tem tecnologia. A gente não sabe mexer. Ok? Alexa, isso, não pode falar muito alto. Não, ela vai ligar. Ela achou que era com ela. Pra gente, tá no caso acabando. Caso 6. É um SRD de 10 anos, também com o mesmo histórico. Apatia, vômito e diarreia, tá? Esse caso é aquele que você fala, ai, Jesus, e agora? O que pode ser? O que não pode ser? O que eu tô vendo? O que eu não tô vendo? Então, ai, tem vocês, mas hoje eu fiz também um caso que eu falava, ai, o que eu tô vendo? O que isso quer dizer? O que eu faço com esse cachorro? Era um gato também. O que eu faço com esse gato, né? Abre, não abre, espera, não espera. Mas, vamos lá. O que vocês estão observando? Conta pra mim. O que vocês veem? Eu vejo uma mesentério pericóico aqui, ó, um bem discreto líquido livre, a alça aqui com gás, mas aí eu consigo ver o quê? Ela tá bem espessa, ó, tá vendo? E daí, tá vendo como ela tá corrugada, ó? Ela não tá plissada, ela tá corrugada. E daí eu continuo, ó, ela volta ao normal. Você fala, ai, sério? Sério. E daí, bem nessa região aqui, ó, tem esse gás que atrapalha. Eu falo, nossa, que estranho esse negócio. Será que tem alguma coisa aqui dentro? Não tem? E daí, quando eu continuo, ó, eu vejo ele corrugado, ó, tá? E aí ele volta. Eu falo, acho que tá inflamado isso aqui. Acho que tá inflamado. Eu falo, vamos pra frente. Eu faço assim com o meu cérebro. Ai, vamos pra frente. Foi pra frente. E daí agora? É um cachorro, tá? Não é um gato. Olha o tamanho dessa alça, gente. Olha o tamanho dessa muscular. Se fosse gato, a gente ia falar o quê? Conversa comigo, gente. Vocês me deixaram sozinho aqui. Conversa comigo, só pra saber que vocês estão aí. Eu sei que vocês estão aí, mas é só pra gente ter uma interação. Então, camada muscular bem espessa, ó, e daí ele faz o corrugamento aqui, bem no finalzinho também faz o corrugamento. Então, eu vejo aquela porção, e depois uma outra porção, e depois normal. Eu falo, é bem isso. Eu fiz bem assim, falando, e agora? E daí sabe aquele exame que você vai, aí você volta, você vai, você volta. Você já viu, eu não sei se vocês são assim, você já viu, você já sabe que tem uma alteração. Depois você vai e volta pra ver se seu cérebro liga, sabe aquela coisa? O que eu tô vendo? O que eu tô vendo? Não sei se às vezes sabe que a gente pega o gel e fala assim, tem pouco gel, vamos passar mais gel, para o teu cérebro dar aquele tempo de voltar ao raciocínio, pensar. Pode ser uma linfadenectomia, coloquei isso no laudo. A Stephanie é do Chile, daí eu falo às vezes rápido e daí é difícil de entender, eu entendo, não tem problema. Sempre tem um aumento da camada muscular, é um dos diferenciais de doença inflamatória em gatos? Sim, sempre, tá? Doença inflamatória ou linfoma de baixo grau, sempre, tá? Eu vi camada muscular espessa, eu vou pensar nisso. Como esse é um cachorro, a gente daí não pensa mais na doença inflamatória. A gente não pensa, pode ser doença inflamatória intestinal nesse caso? Pode, mas daí a gente pensa não na doença inflamatória intestinal, não no linfoma, daí nesses casos, que daí o linfoma no cão, geralmente ele é um pouquinho diferente. Enterite, perfeito, mano, enterite. Mas nesse caso, eu fiquei, não nessa porção de intestino, mas na primeira porção de intestino, eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Falei, será que isso aqui pode ser o início de uma neoplasia acontecendo? E eu tô perdendo não essa porção aqui que a gente vê que é normal, né? Mas principalmente aqui, que eu tenho esse corrugamento aqui, ó, e daí ele fica um pouco diferente, sabe? Falei, será que isso aqui não pode ser querendo, sabe? Mimetizar, às vezes, uma anel? Eu fiquei bem assim, né? É ou não é? Então, eu coloquei no laudo, né? Que era provavelmente uma inflamação, então uma enterite, uma doença inflamatória intestinal, uma linfangiectasia, não sendo possível descartar neoplasia. A minha intenção neste animal era, por favor, abra, por favor, abra, por favor, abra. Por quê? Porque eu não vou conseguir definir sozinho. Mas o proprietário resolveu que ele não queria abrir, ele queria tratar para ver se melhorava ou não do que abrir.
Então, eu falei, tá bom. Daí o veterinário fez aqueles combos, que você não sabe o que que era, aí você faz tudo. Você faz antibiótico, anti-inflamatório, até antifúngico, às vezes a gente acaba fazendo em alguns casos. Nesse caso, não. E daí ele voltou depois de 30 dias e o intestino dele tinha voltado ao normal. Então, o que aconteceu? Eu não sei dizer para vocês. Eu só sei dizer que nesse momento foram esses os diferenciais e depois não aconteceu mais nada. Então, eu acredito que deve ser só uma inflamação. Pode ser que seja alguma outra coisa? Pode, porque como ele fez corticoide, pode ser que tenha dado aquela baixada, pode ser que depois volte. Então, a gente pediu para ele reavaliar. Ele não voltou para reavaliar. Então, isso às vezes acontece. Então, eu acredito que deva ser realmente um caso só de processo inflamatório, tá? Perfeito, trata e pede acompanhamento. Muito bem, Bruna. Vai ser vários casos assim. O duro é só, às vezes não volta. Ou esses dias a gente estava lendo uma ficha, tava assim, acompanhamento ultrassonográfico em 40 dias. Daí a gente foi ver a data. Fazia um ano. Ele falou assim, ai, sério, gente, um ano. Sim, um ano. Então, tem alguns casos que a gente já fala, mas às vezes o proprietário não pode, acontecer alguma coisa, a gente nem sabe, né? Então, a gente tá naquela fase, a gente pede a decisão daí é deles. Nesse caso, a gente acredita que foi uma inflamação só, porque 30 dias depois voltou ao normal, certo? Nem sempre às vezes a gente consegue isso. Então, tem vários casos que às vezes a gente não fecha. Eu não sei vocês, mas às vezes dá uns fãs, queria tanto poder saber o que era e não deu. Mas, tentando. Já fiz um bug que tinha inclusive perda de certificação focal, depois de 30 dias não tinha mais nada. Então, acontece essas coisas, né? Por isso que a gente tem que falar, né? Ó, quer fazer o quê? Quer tratar? Quer fazer cirurgia? Quer isso? Quer aquilo? Eu, às vezes, alguns casos são um pouco mais, assim, incisiva, né? Falar que não tá muito bem quando tá muito mais inflamado, quando o cachorro tem dor, quando tem muito mais coisas juntas. Nesse caso aqui, ele até tinha essas coisas inflamadas, mas ele não tinha dor nenhuma, era tipo um machado, assim, sabe? Ele tinha vômito, mas ele não tinha muito mais do que isso. Então, tem esses casos que a gente não consegue explicar. Daí, por isso mesmo que eu trouxe o quê? Eu trouxe essa parte do e-book, de um artigo até esse aqui, que daí ele fala, né? Então, com relação à simetria da lesão, à distribuição da lesão, né? Então, assim, eu não via um foco só, eu via dois focos e eram diferentes esses focos, né? Então, às vezes ele pode ser mais para inflamatório, mas a neoplasia também ela pode ser multissegmentar, tá vendo? Então tem uns casos que você fica, tá pra lá, tá pra cá, tá pra lá, tá pra cá. E uma das coisas que ele fala bastante nesse artigo é que acima de 1,6 é mais provável que seja neoplasia, tá? Não tá isso no e-book, porque não tinha onde pôr. Algumas coisas no e-book não cabem flechas. É que daí esse eu acabei guardando, tem algumas coisas que a gente acaba guardando. Como 1,3 da pelve do rim lá, que também guardei. E daí, principalmente, o que a gente vê é o quê? A estratificação da parede, tá? Pode voltar na outra imagem? Posso, Vinícius, a gente volta na outra imagem. Para você ver. Peraí. Travou? Não. Como que eu faço para voltar? Só apertar o botão. Essa aqui que você quer ver? Vamos voltar as duas. Pronto, vamos ver as duas. Você pediu para voltar, a gente volta as duas. Não tem problema, só faltam mais 2 casos, a gente já termina. Então, aqui, ó, eu vejo normal, a outra, tá bom? A outra. Aqui, ó, a gente vê bem a muscular bem espessada, ó, e ela faz bem discreta umas estrias, por isso que a gente pensava na linfangectasia, tá? Pode pausar? Posso pausar, ela é muito rápida, mas eu vou voltar pra você. Tá bom que daí, ó, vamos pegar um pouquinho mais do começo. Não parece que existem mais camadas? Eu acho que dá essa impressão mesmo. Então, ó, vamos lá. Lumen, mucosa, submucosa, muscular e serosa. Acima de quanto pode ser considerada neoplasia? Eles dizem na literatura acima de 1,6, tá? Mas isso é baseado num trabalho que daí faz a diferença entre um e outro. Não é um trabalho muitos casos, tá? Mas é um trabalho. Eu não tenho, assim, é que muitos casos é difícil ter. Eu que fiz publicação, a gente sabe que não é, nem sempre a gente consegue muito. A gente tenta pegar um número mais correto. De nada, é que acima da serosa ainda parece ter uma hipo. Hum,
Aqui, essa pequenininha que você falou, né? Parando para pensar, talvez até pareça. Ou será que é o contraste que daí deu essa impressão? Talvez um pouquinho de líquido livre seja. Não sei. Uma boa observação. Muito bom seu olho, Vinícius. Não tinha parado para ver isto. Pode ser. Não sei. Nada como outros olhos olhando. A gente devia ter mais de uma pessoa, às vezes, olhando alguns pacientes, sabia? A discussão faz a gente aprender mais. Porque às vezes a gente está olhando só num foco, ou está olhando outro foco, a gente aprende mais. Muito obrigada. Vamos lá. Nosso penúltimo caso do dia, da noite, é uma SRD de 9 anos, com emagrecimento e apetite seletivo, tá? O que eu observo? Ah, isso é legal. Tinha esquecido desse. Não sei como é que eu tinha esquecido, se eu deixei as coisas certas. Então vamos lá, o que vocês estão vendo? Vai. Esse é fácil, gente. Pra gente terminar a nossa noite, que era pra ser uma. Eu vou acabar em 15 minutos, é máximo 1h30, mais que isso a gente não aguenta. No online. Eu preciso fazer o sorteio, não vou esquecer, não. Então vamos lá, eu vejo aqui, ó, a camada do intestino, ó, tá? Normalzinha. Depois eu vejo o quê? Eu vejo essa massa mesmo, ó, hipoecóica, com áreas entremeadas hiper, ó, tá vendo? E ela vai da onde? Ela vai pra fora. Então, ela não é interluminal, ela é extraluminal. Ela tá aqui, ó, e ela vai pra fora do lúmen, ó. Então, é por isso que eu vou e volto aqui, ó, pra ver se tava... Ó, ela vai pra fora do lúmen. E daí, era um caso que eu vi, ela tava bem pequenininha, não tem esse vídeo, ela tava bem pequenininha. E daí eu falei, putz, eu não sei se isso aqui se não é uma neoplasia mesmo, isso aqui, vamos acompanhar. E daí ela demorou pra voltar, ela demorou acho que uns 6 meses pra voltar. E daí, quando ela voltou, teve um maior, acho que dobrou de tamanho. Eu falei, isso aqui precisa tirar, né? Por mais que não cause, né, não era assim, era emagrecimento seletivo, né? Eu falei, olha, eu acho que talvez seja essa causa, e não tinha nenhum sinal de obstrução, tá? E esse foi um caso que fez o quê? Era um carcinoma. Eu não tenho a foto da cirurgia, tem alguns casos que eu não consigo tirar foto de todos, e esse era daí um carcinoma. Eles são legais, às vezes, de você abrir, não, nesse caso eu não consegui fazer isso, mas alguns eu consigo fazer. De você conseguir ver mesmo, que você vê que é só as camadas, não tá no lumen, né? Ele vai do quê? Geralmente ele vai da submucosa, da muscular e da serosa, ele pega, daí ele vai para fora. Então, geralmente os carcinomas, eles não causam obstrução, o linfoma ele fica toda a parede, né? Mas os carcinomas não. A gente consegue diferenciar no ultrassom? Não, a gente não consegue, tá, gente? Mas com o tempo é legal que você vê essas diferenças entre um e outro. Então, você não vai colocar quais são. Mas o seu cérebro já sabe, esse aqui tá mais extraluminal, ele não tá intraluminal. Então, ele não tá atrapalhando o trânsito gastrointestinal desse paciente, tá? Então, esse era um caso de carcinoma. Ó, aqui é uma outra parte dele, ó. Eu tô vendo ele, ó, do outro corte, ó, tá vendo? Ele tá indo pra fora e não causando nenhum tipo de obstrução ou dilatação. Então, é isso que a gente tem que sempre ver. Se ele tá intraluminal ou se ele tá extraluminal. Intraluminal geralmente causa obstrução. Extraluminal geralmente não causa obstrução, tá? E aí, esses são aqueles achados mesmo, às vezes, que nem às vezes o paciente nem tem histórico, tá? Então, eu fiz para vocês no e-book esses diferenciais, mas eu acho importante que vocês saibam, mas que vocês não coloquem no laudo. Por quê? Porque a gente não sabe o tipo histopatológico, tá? A gente não sei, a gente não vai ter como saber isso. Mas é só para vocês poderem saber as diferenças que às vezes a gente vai ter de neoplasia para outra. Então, o linfoma geralmente pega porções grandes, ele parece uma boca, né? Enquanto os carcinomas eles são mais para fora. O mastocitoma é mais comum no gato, mas a gente dificilmente às vezes vai ver. Então, você vai vendo casos diferentes. Quanto mais casos de intestino você pega, você vai falando, deve estar mais para esse, deve estar mais para aquele, tá? Então, só para a gente poder saber mesmo. Mas não é nós que fazemos isso patológico, isso é muito importante. Precisa levar para análise, tá? Sempre precisa levar para análise com relação a neoplasias intestinais. O nosso último caso era um poodle de 15 anos com emagrecimento e diarreia. Você viu que todos os nossos históricos, mais clínicos, é sempre a mesma coisa, né? Não muda muito, tá? Dificilmente muda. Eu tava no cólon descendente, tá? Então, agora eu preciso dizer pra vocês. Então, esse aqui é o cólon descendente. Eu tava seguindo ele. E na hora que eu sigo,
Olha o espessamento que eu tenho, tanto da parede ventral quanto da parede dorsal, né? Então ele tá bem hipoecóico, bem irregular, parece até às vezes que faz o quê? E depois ele volta ao normal, que é o finalzinho do colo descendente. Então eu tenho uma porção, geralmente isso aqui geralmente é uns 5 centímetros, né? Que dá pra gente ver, de o quê? De uma provável o quê? Vocês acham que isso é uma provável inflamação ou vocês acham que isso é uma provável neoplasia? Qual desses dois vocês acham que é? Pra gente terminar os nossos casos de hoje. Conta aqui pra mim. Neo, 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 neo. Por que neo, gente? Isso pra mim é sempre mais importante. Por que neo? Porque é focal, perfeito, pode ser. O que mais? Porque é focal também, pode ser. Mas tem mais um que a gente pode pensar. Vou voltar aqui. Por causa da perda dessa educação. Perfeito, Eric. A gente sempre vai pensar mais por causa da perda dessa educação. Ainda mais colo, né? Então, que a gente, dificilmente a gente vai ver essa certificação, porque é muito fininho, e a gente vê o quê? Como se fosse uma boca, né? Ó, esse aqui parece uma, ó, parece uma boca, parece um linfoma esse aqui. Mas o proprietário não quis fazer nada. Eu falei, sério, queria tanto aqueles casos. Gente, eu não sei vocês, mas eu gosto dos casos fechadinhos. Porque como a gente dá aula, eu gosto quando eu tenho ele fechadinho, sabe? Eu não sei, eu gosto. Então, esse eu trago para vocês. Eu também creio que seja um anel. E ela só numa porção focal. Ele tinha dificuldade mesmo, né? Porque, ó, tá vendo que o lumen fecha? Eu acredito que deve ser o linfoma, pelo aspecto que é, pelo tamanho, tinha linfonodo envolvido, então eu acredito que deva ser mais para ele, mas, né, a gente não tem como saber. E o Protar não quis fazer, porque, o cachorro já tem 15 anos, ele é velhinho, aquela confusão toda, né? Eu falei, então tá, né, então eu paro por aqui, mas é que ficou muito bonito da gente conseguir observar, e ó, né, é um caso bonito, né, é um caso que você fala assim, isso aqui deve ser neo. Provavelmente, tá, gente? Eu não posso afirmar 100%, porque eu não fiz o quê? Eu não fiz o histopatológico. Poderia ter feito histologia? Poderia, tinha acesso. Mas o Pitar não quis. Então, eu tenho que respeitar. E tenho que deixar. Sim, Fernando, é heterogêneo, perfeito, bem heterogêneo, né? E sempre percebam que geralmente esse heterogêneo ele é mais pro hiper, né? É pro hipo, perdão. É pro hipoecóico. Geralmente, às vezes, mostra de neoplasia, outras neoplasias, ele é mais cavitário. Nas neoplasias de intestino, não, eles são sempre mais hipo, né? E com umas áreas mais hiperentremeadas, tá? Então ele muda, é legal também, pra gente começar a ver, é diferente, ó, tem umas coisas a mais, certo? Esse é o nosso último caso de hoje. Vamos fazer aqui a continuação. E aqui é só para vocês terem. Vamos fazer o sorteio. Começar daqui, então, isso, assim, eu vejo vocês. Vamos fazer o sorteio para ver quem que levou, quem vai ganhar os e-books. Queria agradecer a cada um de vocês, né? São 10 para as 10, né? Na quarta-feira. Obrigada de coração por estarem aqui junto. Realmente foram casos bem clássicos para vocês terem, para vocês poderem saber, porque é isso que a gente precisa saber. Os difíceis a gente vai aprendendo junto, vai vendo literatura diferente, mas essas são aquelas coisas que a gente precisa ter na mente. Então, esse foi meu intuito com relação a essa aula, por isso que eu quis trazer os casos, que era para vocês discutirem juntos, para vocês estarem juntos também, porque eu acho que sempre isso é o mais importante. Para mim, isso sempre vai ser o mais importante, que vocês estejam juntos, que vocês estejam aprendendo junto, tá? De coração, muito obrigada. Vamos fazer o sorteio! Onde tá? A gente vai fazer. Eu que agradeço a todos vocês, viu? Obrigada de coração por estarem aqui comigo. Acho que é sempre essa a palavra. Aqui, Excel, sorteio. Vamos abrir aqui que daí eu faço. Ele vai ser online, tá? Como tinham várias pessoas, então eu sei da dificuldade que é estar ao vivo comigo, que foi o que eu decidi do dia. Essa vez, não interessa se a pessoa tá aqui ou não. Não consegui, peraí. Então, vou abrir o desktop aqui, que vai ser mais fácil. Isso. Aí, estão vendo junto comigo. Então, eu vou selecionar, são dois, ó, vou mostrar pra vocês, ó, tá? Tá impresso, ai, tá lindo, gente, ó, imprime, quer dizer, eu não, né? Meu pai que imprime, meu pai é meu sócio, tá? Essas coisas online, ele faz, acontece, me ajuda, é ele que faz as coisas acontecerem, porque eu preciso fazer outras coisas ao mesmo tempo, então, ele que fez para nós a encadernação, então vamos ao primeiro.
Leonardo de Souza Vieira. Tem que marcar aqui. E aí, você tá aí? Só para saber? Não podia ser alguém tá aí, né? Para poder valorizar, né? O tempo que estava aqui. E eu precisava ter gravado isso para colocar lá nos stories. Mas eu tiro a foto agora. Leonardo, por algum acaso, tá aí? De Souza. Deixa eu notar, tá, gente? Vieira. Não? Não? Depois eu ponho lá. Então tá, vamos ao segundo. Tomara que seja algum de vocês que tenham aí. Ah, meu Deus, como é que fazia mesmo? Era aqui, não é? Aqui do lado. Sair aqui. De novo. Vamos ao segundo e-book. Renata Gasparini Oliveira. Acho que a Rê não tá aí, não, porque ela tava no curso de estação. Rê, você tá aí? Acho que não. Tá! Pelo menos um! Muito bem, Rê. Você me manda. Como que eu falo? Me manda seus. Me manda. Pode ser pelo Instagram ou pelo. Aí ia sortear dois livros impressos dela para quem comprou o e-book e a pessoa que ganhou, uma das pessoas que ganhou estava online, só por isso. Sim, mas é bem isso. Então, eu ia sortear agora, né? Essas duas versões que estão aqui, ó. Vou mostrar as duas, tá? Ó, as duas versões impressas. Daí eu vou fazer dedicatório e vou mandar pelo correio. Você me manda seus dados para colocar no correio para você. O correio tá funcionando, então deve ir para você bem certinho, tá? Posso sortear mais um? Posso, porque eu tenho minha versão. Eu posso sortear mais um, sim. Só que eu vou sortear para quem tá aqui, então, tá bom? Então eu vou sortear até chegar um daqui, pode ser? Acho que seria o justo, tá? Ó, vou sortear a minha versão, então, tá bom? Que essa é a minha versão, depois eu peço pro meu pai, ele faz outra para mim. Então são os três que estão impressos mesmo, pode ser? Só que daí vai ser então para alguém que esteja aqui. Então eu vou sortear agora. E daí quem tiver aí, me avisa, tá? Deixa eu colocar de novo aqui o bate-papo. Nossa, 24. Tá? É isso, é chance de quem tá aqui, para eu poder valorizar quem tá aqui, que né, é o correto, né? Então, um foi de quem não tava, um que já tava aí e agora quem tá aí, ok? Então, vamos lá, pra gente terminar. A gente tira daqui e daí vamos lá. Alexandre da Silva Moreira. Não vi esse nome nos negócios. Tá aí ou não tá aí? Só me avisa. Se tiver aí, a gente... Não, né? Vocês que estão ali junto comigo? Tá, não. Tá bom. Manu, já entendi. Vamos para a próxima. Então, tá. Vamos lá. Eu podia fazer prêmio 2, né? Acho que pode. Natália, que acho que não tá também. Kitete Ribeiro de Almeida. Não vi a Natália. É que são tantas Naths, mas acho que é esse sobrenome, não. Tá aí, não é essa Natália que tá aí, eu acho. Eu vi outro sobrenome, né? Nátia tá aí? Não, né, gente? Quem tá com as câmeras, não sei? Não, isso, obrigada, meninas. Ajuda aí, para daí eu poder ir mais rápido para vocês aqui, pra gente poder saber quem vai ganhar. Não sou eu, mas aceito. Não, a gente tem que ser justa. A gente tem que ser justa. Vocês pediram uma mais? Ah, ficou NDN porque não selecionei, desculpa. Vamos lá. Fabiana Freitas. Também não vi. Não, né? Fabiana Freitas. Aê! Fábio ganhou! Me manda e-mail, então, tá bom? Então foi o Leonardo Souza Vieira, a Renata Gasparini e a Fabiana Freitas, ok? Foram 3. 2 pessoas estavam aqui e uma não, mas daqui o combinado não era esse. E ó, estão aqui os 3, tá? Ó, vou mostrar para todo mundo que tá aqui. Vou fazer dedicatória e vou enviar pelo correio para vocês, ok? Muito feliz por vocês estarem aqui comigo. Obrigada por estarem juntos, compartilhando, desejando as coisas, né? Fico super feliz.
Obrigada de coração. O próximo vai ser urinário, sistema urinário, tá? Então, ele ainda está sendo feito, sendo reavaliado. Hoje eu estava até vendo certinho todas as coisas, para que ele venha bem certinho para vocês, com material de qualidade. E eu aviso quando vai ser o lançamento. E daí agora eu quero uma opinião mesmo. O que vocês gostariam de diferente, né? Porque daí eu fiquei pensando, né? Eu sei que a aula vocês gostam, por isso que eu resolvi até gravar a aula, mas o que seria legal de lançamento, né? Além do e-book e de sortear um físico, né? O que seria legal que vocês gostariam? Dessa vez eu resolvi colocar do clube de leitura, se alguém quisesse, junto. O que seria legal? Então eu fico pensando, né? Manda para mim lá no Instagram depois o que vocês acham que seria, o que vocês gostariam. Vocês sempre tem umas novidades que às vezes dá para fazer, tá bom? Obrigada de coração. Que Deus abençoe cada um de vocês, né? Que seja essa Páscoa que a gente ainda está em pandemia, seja um momento de se você não está presente com quem você ama, que você possa ligar, que você possa ver por tela, né? E que você possa dizer para elas o quanto elas são amadas, o quanto elas são desejadas, no sentido, né, de que você as tem com carinho. Então, eu acho que essa é uma Páscoa para a gente poder, além de celebrar, claro, né? Jesus que morreu por nós, né? E por isso nós estamos vivos, né? Por isso que a gente pode chegar aos céus, falar com Deus, mas também a oportunidade de estar com quem a gente ama, né? Então, que a gente possa celebrar a vida das pessoas ao nosso redor. Esse é o meu desejo para vocês, esse feriado. Que vocês realmente possam ver aquilo que está certo, que está errado, que a gente possa celebrar a vida. Qualquer coisa que vocês precisarem, saibam que podem me chamar lá no WhatsApp não, pelo Instagram, qualquer coisa, eu vou... O máximo que vai acontecer é eu não saber, e daí a gente vai descobrir juntos, ok? Um beijo para todos vocês, se cuidem, e parabéns às meninas que ganharam. Quando vocês receberem, vocês me marcam lá pra gente provar que realmente vocês receberam, né? Vocês ganharam, isso é importante, tá bom? Beijos, beijos, beijos.